Em termos de frequência normalizada, você teria algo semelhante, né? As integrações semelhantes, usando... você observa que é a mesma expressão. É o 2π sumiu aqui da história, certo? Só isso, a diferença. Né? Então você tem aí, vamos relembrar, né? O espectro de potência da fonte. Aqui está o meio absorvedor, ele é representado por esse fator aqui, certo? E o defeito introduzido pela detecção, que é essa função H, certo? Vamos ver algumas situações interessantes aqui, né? Vamos fazer 3 casos para ver o que acontece. Se você tem uma fonte altamente coerente, por exemplo, né? Uma fonte altamente coerente quer dizer que ela tem largura espectral igual a zero, digamos assim. Então, a distribuição de potência da fonte é, na realidade, de forma bem idealizada, uma função delta, né? Em torno da frequência central Fs, certo? Então, se a gente joga isso na expressão para saber o que vai ser observado, né? Então, você jogando lá, esse aqui está a frequência de entrada, tá certo? O S0 saiu, está aqui fora, né? E aí você tem aqui a resposta do meio material na frequência F, né? Isso aqui é a frequência da fonte, certo? Isso aqui é a função filtro, né? Então, propriedade da função delta, né? Todo mundo, isso aqui sai todo mundo na frequência central, tá certo? E a integral da função delta dá 1, né? Então, isso aqui vai dar o quê, né? S0, exponencial de menos alfa Fs, Fs é a frequência da fonte, certo? E aí tem H de Fs menos Fc. Se você tem uma fonte que você pode varrer a frequência dela, certo? O que você vai observar lá na saída? Né? Você essencialmente vai observar, tá certo? A função filtro do seu dispositivo. Então, no analisador de espectro que nós temos aí, certo? Quando a gente joga o nosso laser DFB, que é um laser de altíssima resolução, altamente coerente, certo? Largura muito pequena, né? Se você observa a distribuição de luz, de intensidade na tela, você está vendo ali a função filtro do próprio analisador de espectro. Você não está vendo laser nem linha nenhuma, certo? Porque a linha é muito mais fina, certo? E o laser também. Você está vendo a função filtro do dispositivo, certo? Se você pega a sua fonte, tá certo? E sintoniza exatamente na ressonância do material, a frequência F0, né? Tá? Então você vai ter deixa eu ver aqui. Se você sintonizar na frequência de ressonância F0, né? Deixa eu ver só uma coisa. Ou seja, a máxima resposta do seu sistema é quando você sintoniza ele na frequência da fonte, né? Então isso aqui dá 0, certo? Então é o máximo da função filtro, né? Então você tem aqui a resposta, certo? Se você sintonizar na frequência de ressonância, né? Sua fonte na frequência de ressonância do absorvedor, né? Então você vai ter essencialmente, né, o fator de escala aqui, tá certo? E aí você tem a atenuação em cima da linha, no centro da linha, né? Então você determina essa constante de atenuação exatamente na ressonância, certo? Lembre-se que a constante de atenuação ela varia, né? É a seção de absorção, né? Vezes a densidade de absorvedores, essencialmente. Então a linha ela está centrada em F0, né? Com a largura aí, certo? A gente chama de... Chegamos lá, não sei.
gama normalizado, né? A meia largura... Alguém está lembrado aí? A meia largura é gama? A meia largura é gama, né? Então a largura aqui é 2 gama normalizado, tá certo? Né? Então você está medindo aí essencialmente esse... Você olhando isso aqui, fazendo a razão disso, sobre isso, né? Você tem isso aqui, tá certo? Tira o logaritmo, você tem aí, para concentrações diferentes, você pode tirar esse parâmetro aí. Tá? Essencialmente você tem, conhecendo as propriedades da sua linha, tá certo? Você está medindo essencialmente a densidade de absorvedores. Tá? Que é uma coisa que a gente tem interesse aí na laboratório, por exemplo. Tá? Bom, em outras situações, né? Vamos ver aqui, por exemplo, esse outro caso. Se a fonte é mais ou menos coerente, ela tem uma largura espectral, e você tem um instrumento de alta resolução, certo? Então, o instrumento tem a largura, a função fita do instrumento é muito mais estreita do que a sua própria fonte, né? Então, digamos que a sua fonte tenha distribua na frequência com essa função U, certo? Vamos normalizar essa função, ou seja, a integral disso dá a potência total vai dar esse zero, né? Se olhar aí, tá? Então, jogando isso na expressão, certo? Então, isso aqui é a fonte, tá certo? Com essa função tendo integral unitária, né? Mais uma vez, a propriedade do meio absorvedor está aqui, e aí está a função filtro, né? Se o instrumento de medição é de alta resolução, certo? Então, isso aqui é a função delta, certo? Praticamente, a função concentrada é essa. Normalizada, né? Integral disso aqui dá 1, né? Certo? Então, a sua fonte, ela está centrada em FC, né? Então, isso aqui vai dar todo mundo calculado em F igual a FC, certo? Né? Fazer F igual a FC em todo mundo aqui. Então, isso aqui vai dar esse resultado. Essa aqui é a fonte, né? Ou seja, a sua fonte emite em FS. Né? A resposta observada em FC. Tá? Você quer ver a variação com a frequência das coisas, né? E aqui está a atenuação calculada na frequência FC. Né? Então, você vai ter diretamente, né, o espectro, né, da densidade de potência. Né? Você pode pegar seu instrumento e varrer e ver para cada frequência que você... Se o instrumento é uma agulha, né, uma função delta, você vai varrendo e vai ver a resposta. Então você vai ver a densidade de potência da fonte e a linha que estiver dentro, no caso. Né? Se o seu instrumento puder passar por dentro da linha, você pode ver. Sabe? Aqui está o exemplo. Né? Você mede... Isso aqui é o que é isso aqui? SH0FC. Isso aqui é a entrada, né? Certo? Isso aqui depois de passar pelo meio. Se você subtrair, você tem mais ou menos isso aqui. Ou se você tirar a razão, talvez seja mais interessante. Né? Você vai ver isso aí. Certo? Então você tem, essencialmente, você extrai, com o instrumento de alta resolução, você vê a linha. É isso que a gente está falando aqui. Certo? Você vê a linha de absorção, todo o seu aspecto. Na sua largura, você vê onde é que ela está localizada. Certo? E esse último resultado é interessante também, certo? Porque esse é o caso... Esse é um caso quando você tem... a linha é mais fina do que a sua fonte é de banda larga. A linha é extremamente fina, certo? Que são linhas de alguns gases no infravermelho próximo, os gases que a gente trabalha, por exemplo. Certo? CO2, né? C2H2, assim por diante. Hidrocarbônio de baixo peso molecular. Então tem linhas fracas e bem finas, certo? No infravermelho próximo, né? Essas linhas ficam muito fortes, no infravermelho mais distante, na faixa de 5 micros, além disso, com medianas maiores, certo? A gente está querendo ver coisas em 1,5 micros, que são com medianas usadas em telecomunicações, por exemplo, certo? Então, você tem aí, se você só fonte tem banda larga, né? Seu instrumento é de média resolução, ou seja, nem a fonte, nem o instrumento tem largura fina o suficiente para ver a linha. Tá? Então, a linha é que é praticamente a função delta. Né? Então você pode